Olá pessoal, aqui é a Kátia e estamos com mais um vídeo da Papo Zodiacal. E o tema de hoje foi inspirado em uma conversa de debate que eu tive numa página do Facebook de Cavaleiro Zodíaco, sendo mais específico um grupo. Ficaram falando, Kurumada é um vilão, Kurumada é isso, a obra tem muito furo. Bom, é claro que a obra de Cavaleiro Zodíaco tem lá seus furos, porém, nada muito injustificado do porquê isso acontece. Você tem uma noção de como é, por exemplo, a rotina dos mangakás no Japão? E é isso que a gente vai ver e em como isso influencia no resultado final de uma obra. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho tanto da indústria de mercado de mangás do Japão, quanto também aqui no Brasil para vocês terem um comparativo. Belezinha? Então vamos lá! Para quem não sabe, a nossa obra querida e amada surgiu primeiro nas páginas da Shonen Jump, que é uma revista no formato magazine, que reúne diversas obras. A Shonen Jump é só mais uma desse tipo de publicação só na editora deles, a Shueisha. Entre eles, temos a Ribbon e a Margaret, voltada para o público feminino, e a Ultra Jump, que é mais para o público mais adulto, entre outras. Esse tipo de revista é enorme. Eu pessoalmente tenho uma revista desse tipo em casa e é um tijolão, tão pesado quanto uma lista telefônica, vocês se lembram disso? A minha é de outra editora, a revista Coro, voltada para o público infantil. O preço médio de uma revista dessa seria equivalente a pagarmos cerca de 7 a 10 reais em uma revista aqui no Brasil. Mas o assunto não é o tipo de material, e sim a rotina de um autor, que é chamado de mangaka. E claro, como uma pessoa se torna um mangaka. Apesar que, graças à internet, esse tipo de roteiro costuma ser um pouquinho diferente, pois temos até mesmo os mangakas brasileiros que daqui da nossa terrinha publicam no Japão graças à rede mundial. Uma pessoa que almeja seguir essa carreira tem como caminhos marcar uma reunião com o editor, ser assistente de um autor já conhecido ou os concursos de one-shots, que são capítulos curtinhos, assim, como se fossem contos. Ou até mesmo todos esses métodos juntos. Masami Kurumada, Hiroyuki Takei são alguns exemplos de pessoas que foram assistentes de mangakas famosos e hoje são autores. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se acaso vocês se interessarem em se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu recomendo a leitura ou que assistam Bakuman. Uma vez entrando para a indústria como autor, o inferno se inicia. A rotina é puxada. Não faz muito tempo que caiu na rede o cronograma de rotina de Hiroshi Shibashi, que é o autor de Nurarihon no Mago. Se estiver difícil para que leiam a tabela que eu estou deixando aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ler com mais calma. E com isso dá para imaginar o quanto a saúde dos mangakas, dia após dia, mais e mais, é destruída. Não é incomum vermos notícias de nossos autores preferidos sendo internados. Um dos casos mais recentes foi o autor de Boku no Hero Academia, Kohei Hirokoshi. E isso que eles são autores novatos, são autores recentes. Agora, imagine um autor com décadas de carreira como Masami Kurumada. Ele trabalhou cerca de metade de sua vida só para Shonen Jump, que tem periodicidade semanal e uma exigência soberba com seus autores. O tempo fez sua cobrança, é claro, e alguns anos atrás foi revelado que ele fazia tratamento para não perder a movimentação com as mãos e continuar a produzir, afinal é o que ele mais gosta de fazer, que é fazer mangás. Por isso, meus caros, o velho faz as suas pausas ali, mas ainda assim está sempre ativo e produzindo, seja coordenando, seja dando ideias ou algo do tipo. Sua nova casa, a Champion Red, onde é publicado Next Dimension, é muito mais liberal, é mais tranquila, a periodicidade também é mensal, então isso dá uma certa tranquilidade ali, né? Claro, ser um cara com 3 obras entre as 100 mais importantes é um peso, né? Outro autor famoso pelo hiato e cujo prestígio permitiu que ele leve uma vida de autor mais tranquila é Yoshihiro Togashi, que é o autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. A pressão e estresse e rotina pesadaça que ele tinha
lhe rendeu problemas terríveis na coluna. Então, se um autor entrar em hiato, sério amigos, não reclama. São pessoas que estão traçando, desenhando, planejando em ritmos muitas vezes desumanos. Então vamos pegar um pouco mais leve com eles e não ficar reclamando de seu mangá não ter chego como prometido. Agora, com tantos desses problemas que acontecem, acho que dá para imaginar porque às vezes acontecem alguns furos, algumas situações um pouco complicadas e difíceis ali de entender. Simplesmente, autores de mangá são seres humanos, algo que acho que muita gente acaba esquecendo um pouquinho, né? Então vamos nos atentar um pouco mais a esse tipo de situação. Mas e aqui no Brasil? Enquanto a qualidade de vida pode até ser um pouco melhor do que os seus colegas japoneses, por outro, o descaso das editoras e do próprio povo brasileiro com o produto nacional torna a vida de um mangaka brasileiro bastante complicada. Poucos são os casos de artistas que vivem exclusivamente para isso. A maioria precisa ter outra carreira para se manter e manter os seus materiais em dia. Um mangaka aqui precisa ser roteirista, artista, arte finalista, empresário, editora, tudo num pacote só. Por isso é frequente ver o uso das webcomics e de projetos de colaboração como o Cartaz rolando por aí para os autores conseguirem aparecer e se publicar. Aliás, você já foi conferir os projetos ativos lá? Então dê uma passadinha e dá aquele apoio. O pessoal agradece. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Já né?